Bíblia, eu sei que você ama a palavra de Deus, então você vai pegar agora a sua Bíblia e vai abri-la em Evangelho de Mateus, capítulo 10. Tudo ok aí, filhos? Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler o verso 16. Nós vamos ler, na verdade, dois textos nesta noite. Eu trouxe aqui no projetor os textos, mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, para que você não crie em si mesmo uma preguiça mental e espiritual. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 16. E logo depois nós estaremos lendo o Evangelho de João, um texto mais à frente. Também no capítulo 10. Vamos primeiro a Mateus capítulo 10, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos agora para João capítulo 10. Passa aí algumas páginas. Mateus, Marcos, Lucas, João, o capítulo 10, leremos dois versículos, o verso 27 e o verso 28. João, capítulo 10, verso 27 e 28. Palavra também de Jesus. Amém, irmãos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que Deus nos abençoe. Quero nessa noite falar, com base nesses dois textos, o seguinte tema para a nossa meditação: ovelhas de Jesus. Quem é ovelha de Jesus aqui? Levanta a mão. Aleluia. Glória a Deus. Você vai saber hoje se você é ovelha mesmo. Hoje você vai ficar sabendo se você é ovelha. E você, mais do que isso, vai descobrir quais são as características da ovelha. Muito bem, queridos, eu fico fascinado com Jesus, porque por diversas vezes, nem sempre, por diversas vezes, ele usa figuras metafóricas, figuras de linguagem, para falar verdades espirituais, verdades eternas. Nesses dois textos que nós aqui acabamos de ler, por exemplo, em Mateus capítulo 10, no verso 16, eu trouxe algumas fotos ali, vocês estão vendo que ali é uma foto de bastante ovelhas, né? Mais de 100. Muito bem. Agora olha para cá. Esse versículo de Mateus 10, verso 16, nós encontramos aqui 4 animais em um versículo. Ele fala de ovelha, ele fala de lobo, ele fala de serpente, ele fala de pomba. Vai gostar de bicho assim lá longe. Olha bem como que Jesus, ele era fantástico na sua maneira de ministrar, instruir verdades espirituais com coisas que o povo conhecia, o povo sabia. E ele vira e diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas. Diga, ovelhas. Jesus está primeiro nos revelando que tipo de ser ele está enviando. E quem envia é Jesus. Ele está dizendo, eis que vos envio. Ele não está enviando qualquer um, ele está falando para os discípulos. Eis que vos envio como ovelhas. Ele está dizendo que a característica peculiar, o comportamento que ele esperaria dos seus discípulos, era um comportamento de ovelhas, porque a relação de que Jesus tinha com aqueles homens era de pastor para com ovelhas. Então, eis que vos envio como ovelhas. O caráter, o perfil dos seguidores, dos discípulos de Jesus é comparado a ovelhas. Agora presta bem atenção. Por que ovelhas?
Ficaria nesse versículo, talvez, pensando você e eu, mais tranquilo de se pensar, se ele dissesse assim: eis que vos envio como leão. Porque para enfrentar lobo, gente, eis que vos envio como urso. Eis que vos envio como elefante. Eis que vos envio como um rinoceronte. Mas ele pega e fala ovelha. Sinceramente, irmãos, ovelha parece coisa de covarde. Porque você vai conhecer um pouquinho esse animal nesta noite. Ovelha parece coisa de gente fraca, gente indefesa. E essa imagem de fraqueza, essa imagem de covardia, de impotência, nós não queremos para nós. Na cultura judaica, entretanto, ovelha sempre foi vista como um animalzinho fraco e necessitado. Todos querem parecer com um animal forte, e não com um animal fraco, necessitado. E Jesus diz: eis que vos envio como ovelhas. Segunda coisa que ele revela aqui, o tipo de ser que nós encontraremos pelo caminho. Ele diz: eis que vos envio como ovelhas para o meio, diga meio. Parece covardia e ruindade. Pegar uma ovelhinha e colocar no meio de lobos. Olha para cá. O lobo é o inimigo número 1 da ovelha, pelo menos na Palestina. Era o inimigo número 1 da ovelha. Se colocasse uma ovelha e um lobo, um diante do outro, era líquido e certo, a ovelha perderia de balaiada. Era uma mordida do lobo e pronto, a ovelha já se foi. Agora, Jesus não estava brincando, ele estava dizendo: olha, vocês vão encontrar pelo caminho inimigos ferozes. E ele aqui não está folclorizando, ele aqui não está brincando com as verdades espirituais. Ele está dizendo que existe o lobo. E que se você não tomar cuidado, o lobo vai te comer. O lobo é mau. Ele é sutil. Ele é violento. Ele é inimigo da ovelha. E o que impressiona, em terceiro lugar, é que Jesus revela o tipo de virtude que aquela ovelha deveria ter, exercitar no meio dessa lobaiada toda. Ele diz o seguinte: vocês precisam ter a prudência da serpente. Não é a picada da serpente, é a prudência. Se você pesquisar, e se você já viu cobra, quem já viu cobra aqui? Serpente, cobra? Quando você vê a cobra, acredite, irmãos, é verdade que eu estou lhe falando, você nunca vai pegar uma cobra de surpresa. Você nunca vai ver uma cobra tomando um susto com você. Quando você chega no ambiente que você vê a cobra, ela já te viu, há muito tempo. Ela já te pesquisou, ela já está te sondando. Aquela linguinha que sai para fora assim, meu irmão, ela não está fazendo careta para você não, ela está pesquisando o terreno, ela já sentiu o calor do seu corpo, ela já está medindo as consequências que hão de vir daquele momento. Isso se chama prudência. Então Jesus está falando: vocês são ovelhinhas, estarão no meio de lobos, mas tenham a prudência da serpente. Alguém pode olhar para você e falar assim: nossa, ela é tão simples como a pomba. Mas não sabe ele que lá dentro tem uma prudência da serpente extraordinária. Ele olha para a gente e fala assim: virou crente, ficou bobo. Não bebe mais, não fuma mais, não roqueia mais, não adultera mais, não vai. Ficou bobo, virou pomba. Mas não sabe que lá dentro tem a perspicácia, a sabedoria, a graça, a capacidade de discernir os momentos, os perigos, as situações circunstantes. Uma pergunta se faz aqui nesta noite: por que a figura da ovelha é tão valorizada por Deus e na Bíblia? Para você ter uma ideia, desconsiderando a serpente que passeou lá no jardim, desconsiderando a serpente, a ovelha foi o segundo, considerando a serpente, o segundo desconsiderando o primeiro animal citado na Bíblia. Aparece na Bíblia o primeiro pastor, o ofício pastoral. Quem foi o primeiro pastor? Abel. Aquele que morreu pelo seu irmão Caim. Abel foi, coloca aí, querida, Gênesis 4, verso 2, Abel foi pastor de
ovelhas. Ovelhas está lá no início da Bíblia e ovelhas está lá no final da Bíblia. Deus fala que vai separar o bode das ovelhas. É uma linguagem, é uma figura que está impregnada no contexto bíblico. Então escute, a figura do pastor e da ovelha está por toda a Bíblia. Muitas vezes comparando Deus e Jesus como pastor e nós como suas ovelhas. Eu trouxe alguns versículos para que nós possamos, a partir desses versículos, trazer aqui algumas características das ovelhas que eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiro, vamos ler Salmo 78, verso 52. Está aqui no projetor, vamos ganhar tempo lendo aqui no projetor. Mas, Salmo 79, verso 13. Deixa eu ver. Isso, Salmo 78, 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Está falando da retirada do povo de Israel do Egito. Salmo 79, verso 13. Assim nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Salmo 95, verso 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Um outro texto, vamos lá. Ezequiel 34, verso 15. Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Agora Deus está falando, eu vou pastor, eu sou o pastor. E Ele é mesmo. E as minhas ovelhas eu vou pastoreá-las, eu vou cuidar, eu vou trazer descanso. Olha Ezequiel 34, verso 31. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Um texto muito conhecido, Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 9, verso 36. Agora é Jesus quem olha para Jerusalém e vê o povo errante desgarrado como ovelhas. Olha o que ele diz. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. É o pastor das ovelhas falando que tinha ovelhas desgarradas e errantes. E geralmente ovelhas desgarradas e errantes andam sozinha, perdida. Olha comigo João capítulo 21, verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Já foi agora Jesus ressurreto na beira do grande lago de Genezaré. Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe então Jesus a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. 1 de Pedro capítulo 2, verso 25. Porque ereis, agora fala de você e de mim, como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Esse pastor e bispo das vossas almas é Jesus de Nazaré. Um texto clássico que eu agora faço menção, trazendo do Antigo Testamento, deixei agora por ocasião que é oportuna, é o texto de Isaías 53, verso 7, que fala de Jesus, fala do ministério dele, fala da vida dele, fala do sofrimento dele, fala a angústia e a vitória dele também na cruz. Olha comigo, Isaías 53, verso 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. É interessante observar que agora em João capítulo 10, Jesus fala no versículo 11, eu não li aqui, eu li o 26, 27 e 28, mas no capítulo 10, no versículo 11, ele diz assim, olha que frase linda, olha que afirmação poderosíssima. Ele diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Percebam vocês que Jesus, ele é o bom pastor, mas em Isaías 53, ele é a ovelha muda. Ele é tanto ovelha como pastor. E são figuras importantes. Eu não quero me deter na figura do pastor aqui nesta noite,
Mas eu quero olhar para a figura, observar com os irmãos a ovelha, porque o tema da mensagem é ovelhas de Jesus. Quais são as características de uma ovelha? Eu pesquisei e eu encontrei aqui os criadores de ovelhas, que cuidam de ovelhas, ovinocultura, os ovinoculturistas que trabalham, que cuidam, que zelam e que têm esse trabalho de cuidar de ovelhas, tem rebanho de ovelhas. Eles trazem aqui, eu consegui na pesquisa que eu fiz, algumas descrições de ovelha, e você vai descobrir aqui comigo nessa noite, por que nós somos comparados à ovelha, pelo menos aquelas que de fato são, na perspectiva da relação de Jesus como pastor e de você como ovelha. Primeira característica da ovelha, estou falando da ovelha animal, mas que tem uma relação muito íntima com a vida espiritual. Primeiro, vamos ler? Ovelhas precisam de supervisão o tempo todo. Quando alguém cria ovelhas, ele está se dedicando a um trabalho de tempo integral. Escute isso aqui, irmão. Quando alguém decide, vou ser pastor de ovelhas, vou comprar 10 cabecinhas de ovelhas, 100 ovelhas, 50 ovelhas, ele está chamando para si um trabalho de tempo integral. Ovelhas têm que ser vigiadas dia e noite. Lá na Palestina, tinha o porteiro do aprisco, ele dormia na porta. E tinha os vigias que rodeavam o aprisco para que o salteador e o ladrão não roubassem as ovelhas. Não tinha dia e noite, era tempo integral. No Oriente Médio, os pastores até levavam algumas ovelhas para dentro da sua casa à noite. Por quê? Porque elas são incapazes de cuidar de si próprias. Diferente do lobo. Diferente de tantos outros animais. A ovelha não cuida de si mesma. Ela é 100% dependente. E mais, elas são ingênuas. Não se deitam, por exemplo, quando estão com medo. Não se deitam se estiver com fome, brigada com outras ovelhas, ou atacadas pelos insetos. Todas essas tensões faziam com que a ovelha não descansasse. E o pastor tinha que estar lá para poder aliviar. Então ele tinha que estar lá para providenciar para as ovelhas tudo que elas não podiam providenciar para si mesmas. Nada, escute isso, as tranquilizava mais do que ver o seu pastor. Quando elas viam o pastor perto, elas entravam num estado de descanso, porque estava alguém ali que gerava descanso, que imprimia paz, segurança. Então veja para vocês verem a dependência desse animal ao seu pastor. Assim é a sua vida e a minha, ovelha de Jesus. Se Deus não for conosco, nós estamos perdidos. Sem Deus nada podemos fazer, pois sempre dependeremos dEle. João, capítulo 15, verso 5, não tem aí? Jesus uma vez falou assim, eu sou a videira, não tem a ver com a ovelha, mas olha o que ele diz. Eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É por isso que no Salmo 23, Davi disse, o Senhor é o meu pastor. E quem está falando é alguém que um dia pastoreou as ovelhas do seu pai. E sabia o que era pastorear ovelhas. Um dia Jessé recebeu o profeta Samuel. Todos os filhos estavam lá, de menos aquele que cuidava da ovelha, porque não podia sair de perto dela de jeito nenhum. Quando ele vai levar alimento e notícia para os seus irmãos na guerra, a Bíblia diz que Davi deixou um guarda com as ovelhas. Ele era responsável. Ele não podia deixá-las soltas. Eu vou lá rapidinho e volto. Se fizer assim, o lobo crau. Olha o que ele diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se tem pastor, não falta. Se não tem pastor, falta. Quem está entendendo, diga amém. Ovelha é um animal 100% dependente do seu pastor. E Deus nesta noite está falando contigo,
que Ele tem poder para trazer descanso, trazer refrigério, trazer, meu irmão, bênçãos sem medidas para a sua vida, mas você precisa depender dEle. Como uma ovelha ingênua, uma ovelha que não pode bancar quase nada para si mesma. Segunda característica da ovelha. A ovelha é um animal afetuoso, dócil e manso. Ela é dócil, ela é afetuosa, a ovelha, e ela é mansa. Elas não são agressivas, são mansas. É muito fácil uni-las no aprisco, por quê? Porque elas não ficam se mordendo. Elas não atacam uma outra por qualquer coisa. Ser ovelha de Jesus não é brinquedo, hein? Parece contigo que você é assim? Manso, dócil, afetuoso, pastor presente. Estou aqui, ovelhinha. Não tem briga, não tem contenda. Fica fácil para o pastor pastoreá-la, porque elas são extremamente dóceis. Ovelhas do rebanho de Jesus precisam também ter essas características, pois do contrário, a soberba, a rebeldia, o orgulho, a vanglória tomarão de assalto o coração desta ovelhinha e comprometerá a sua vida, tanto pessoal quanto coletiva, no corpo de Cristo, que é a sua igreja, na sua família e aonde quer que esteja. Lembre-se, o lobo é que vocifera. O lobo é raivoso. O lobo, quanto mais os dentes mostram, mais ele é temido. O lobo age com vingança, com covardia. Ele ataca as mais fracas. Ele sonda as desapercebidas. Ele é cruel. Ovelha não. Ovelha é dócil. Ovelha é mansa. Ovelha é delicada. Terceira característica da ovelha. Ovelhas não têm defesa. Meu Deus, escute isso aqui agora. Deus criou todos os animais, foi Deus que criou. Todos eles foram criados com uma defesa especial. A cobra tem a sua, o cachorro tem o seu. Parece que não, mas tem cachorro matando gente por aí. O leão tem sua defesa. Todos os animais têm defesas. A ovelha é o único animal terreno que não possui defesa nenhuma. Não estou inventando. Nenhuma defesa, nenhuma, pastor, nenhuma. Ela é totalmente vulnerável. Ela fica no fim da cadeia alimentar dos quadrúpedes, lá embaixo. Ela não se defende. Alguns dizem que quando ela vê o lobo, ela para. Ela fica assim. Eu trouxe uma foto, olha lá. A ovelha na mira. Mirou nela, ela para poder achar o alvo certinho. Fica quietinha, minha filha. E ela fica, o que foi? Você está rindo? Quantas ovelhas nós temos aqui? Ah, não levantou a mão não, né, meu irmão? Sou ovelha não, sou urso. Sou leopardo. O que tem de tubarão não é brincadeira. Mas ovelha não, pastor. Encosta de mim para você ver o que vai manifestar. Ela é totalmente vulnerável, ela fica no fim da cadeia alimentar. A ovelha não tem presa nos dentes. Ela não morde, nem morder ela morde, pastor. Não tem defesa nas garras. E as suas patas são fraquinhas. E tem mais, quando ela tenta correr, isso aqui são os que mexem com a ovelha que falam. Pesquise e você vai ver. Quando ela tenta correr, uma criança de 10 anos que sabe correr, ganha dela na corrida. Ela tenta, vou fugir do lobo, e vai. Lembre-se, ela não tem as patas de uma gazela. Ela não tem a destreza de um veado. Ela é ovelha, não sabe correr. Se ela ficar longe do pastor, o lobo crau.
Escuta o que eu vou te falar. Ela não tem impulso nas patas, como os bodes. E é interessante observar mais uma vez que ela é totalmente dependente do pastor. Eu volto a repetir, meu irmão. Você está aqui nesta noite rodeado de lobos. Não é aqui dentro, não. Sua história, sua vida, sua trajetória. E eu te trago uma boa notícia. Jesus falou assim: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Mas também ele disse lá na frente: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que venha o lobo. Quero ver se a ovelha minha, se ele vai comer. Quero ver se a ovelha minha, se ele vai botar a boca suja dele. Pode ir, ovelhinha. Mas, Senhor, vá, porque eu estou contigo. Vá, porque eu estou contigo. Vá, porque eu garanto a sua ida. Vá, porque esse lobo que está mostrando as garras, esse bafo fedorento, ele não vai lhe tocar. E pode ter o lobo o nome que for, enfermidade, problema esse, daquele outro. Com Jesus, pastor do lado, não tem para lobo nenhum. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que ele deu a vida pelas suas ovelhas. É porque se alguém não fizesse isso, todas as ovelhas estariam perdidas. Pois elas não têm como se defender. Oh, meu irmão, agora olha para cá. Não queira se defender. Fala para o irmão, diga para ele, não queira se defender. Tem um sermão antigo, 5 votos para obter poder espiritual. Um dos votos é, nunca se defenda. O nosso problema é que a gente quer se defender de tudo. Com paus, com pedra, a gente quer falou que deixa, eu vou lá, eu resolvo. Você está mais parecido com cobra, com lobo, do que com ovelha. O seu pastor garante, o seu pastor cuida, o seu pastor está no controle, o seu pastor vai providenciar, o seu pastor vai chamar a existência, o seu pastor te conhece, o seu pastor, meu querido, minha querida, deixa com ele, porque ele vai trazer, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Vire para o irmão de novo, diga, nunca se defenda. Tem crente andando armado. Nada contra, meu irmão. Tudo bem. Dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Não estou falando aqui com aqueles que são policiais, com aqueles que precisam para serviço. Tem gente achando que é o alarme que vai segurar, meu irmão. Você tem que se preocupar com todos os detalhes. Mas se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. É só alguém pisar em nós, que nós ficamos mais parecidos com cobra, com leão, do que com ovelha. Não estou falando para você deitar no chão, deixar o outro picar e meter não, meu irmão. Mas eu estou falando para você ser prudente como a serpente. E simples como a pomba. Diga, sou ovelha e não cobra. Amém? Aleluia. Quarta necessidade da ovelha. Escute isso aqui, irmãos. Característica, digo. Ovelhas não têm senso de direção. Um cachorro, escute isso aqui, tem o privilégio de ter milhões de terminais nervosos responsáveis por seu tão aguçado faro, e por isso mesmo não se perde. Um cachorro não se perde. É por isso que a polícia coloca a roupa do cabra assim, cheira, cachorro se soltar. Não estou falando que ele vira a lata que tem, não, mas estou falando um cachorro mesmo. Se você preparar, ele cheira. Todo cachorro tem essa destreza. Mas tem um que não quer nada com a vida, não é verdade? Tem a gente assim, né? Tem cachorro que cheira, volta e deita e fica por isso mesmo. Mas estou falando cachorro treinado. Ele cheira e ele parte em cima até achar. Você passa naqueles lugares em aeroportos, você vê um guarda, vê alguém preparado e com um cachorro do lado. Você fala, cheira, o cachorro cheira e sai caçando. Daqui a pouco ele dá uma latida, olha, encontrando a droga lá. Um fárago sadíssimo. É possível seguir trilhas, detectar drogas, farejar vítimas escondidas, localizar corpos em escombros. Quando tem terremotos, eles levam cachorros. Mas a ovelha não possui nada disso. Agora escute o que eu aprendi. Se ela afastar 20 a 30 metros, ela não sabe voltar para o lugar que ela estava. Vai ser sonsa assim lá longe.
Estou falando de você. Com muito respeito. Ela se perde. Onde é que eu estou? Fica perdida. É por isso que ela, depois eu vou falar, mas ela fica perdida. Se o pastor não estiver por perto, ela está perdida. Ela entra no processo de errante, desgarrada. Escuta o que eu vou lhe falar. Ela é guiada por 3 instrumentos. Por isso que o pastor vai na frente. Ele tem a vara, e ele tem o cajado, e ele tem a voz. São 3 elementos imprescindíveis que o pastor usa. A vara, alguns pensam que é para bater na ovelha, não, é para bater no animal que perturbar a ovelha. De vez em quando sobra para ela também. O cajado é para socorrer a ovelha, porque de vez em quando ela cai e ela tem um ganchozinho. Geralmente o pastor na Palestina já usava um cajado de quase 3 metros, 2 vezes maior a altura dele quase. Que era para pegar a ovelha no buraco. Ele pegava aquele gancho, enroscava no pescoço dela, quando não muito, na lã dela, e puxava ela para o caminho de volta. E a voz era o comando que ele dava. E ela conhecia a voz do seu pastor. Lá em João 10, no verso 3 e 4, diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Eu conversei com um pastor que viajou para Israel, e ele fez um tour pela pela Turquia. Ele esteve na Turquia. E ele contou que havia um lago muito grande, e ele viu uma cena que lhe apavorou. Ele viu um pastor chegando com 30, 40 ovelhas. Depois chegou outro pastor com mais 40, 50 ovelhas, e elas se misturaram. Os pastores se encontraram e começaram a conversar. Daqui a pouco veio outro com mais de 100 ovelhas. E elas se misturaram, e eles começaram a conversar. Daqui a pouco, ele viu um pastor saindo e falando uma língua que ele nunca ouviu, que ele não sabia interpretar, e uma por uma das ovelhinhas dele indo atrás dele. O segundo fez o mesmo comando e foi chamando uma meia. Ele chama só uma meia dúzia pelo nome, são as guias. Elas indo, as outras vêm atrás e todas vão seguindo a voz, a voz, a voz, a voz. Elas não se perdem na voz, mas elas, como eu lhes falei, elas não têm senso de direção. Essa é uma notícia bonita. Quinta característica da ovelha. No pasto, ovelhas se machucam com facilidade. As ovelhas da Palestina, elas enfrentam locais com pedras duras, raízes no solo, rasteirante e muitos espinhos. Se esses obstáculos não forem desviados e não muitas vezes tirados do caminho da ovelha, vai feri-la. E por mais que o pastor tenha o cuidado, muitas vezes são muitas ovelhas, algumas delas se machucam. Ela é frágil. Mesmo com todos os cuidados pastorais, ela ainda se esbarrela, ela ainda se fere numa pedra, no espinho, e o pastor precisa, no fim da tarde, quando está retornando com elas para o aprisco, ele observa quase que uma por uma. Ele vai olhando, de repente, se ele vê uma ferida, se ele vê uma pereba, se ele vê alguma coisa, algum machucado, ele não pode deixar para lá. Ele pega aquela ovelhinha, separa e vem com óleo e unge aquela ovelha. Sabe por quê? Ovelha não é igual gato, igual cachorro. O cachorro, quando machuca, ele lambe. Aquela lambida dele, meu irmão, vai cicatrizando a ferida. Ovelha não lambe nada. Machucou, machucado fica. Se o pastor não cuidar, ela está perdida. Vai infeccionar, vai trazer problemas para esta ovelhinha, e ele poderá perder o seu rebanho. Se ela não tiver o cuidado do pastor, ela morre. Agora escute, ele passa o óleo. E aquele óleo traz alívio para a ferida. Aquele óleo traz
remédio, é como um remédio cicatrizante, e aquela ovelhinha começa a se sentir aliviada. Assim são as ovelhas de Cristo, meu irmão, passeando no terreno pedregoso da vida. Vez por outras nós somos feridos, por isso que Davi diz: refrigera minha alma. São feridas na caminhada, mas ele tem algo que refrigera, ele tem algo que traz descanso. A gente consegue descansar de novo, mesmo tendo uma ferida aqui, uma esbarrela colar, mesmo tendo uma trombada no espinho ali na frente, uma pedra dura ali naquele canto, mas ele cuida, ele tem óleo para curar as feridas. Quem está entendendo, diga amém. Tem cura para suas feridas, meu irmão. Ovelhinha de Jesus, tem remédio para você que nessa noite. Deixa Jesus passar o óleozinho nessa ferida. Te feriram, te machucaram. Você próprio se acidentou com alguns vacilos, alguns recalques. Deus nesta noite pode te curar. Sexta característica da ovelha: o campo visual de uma ovelha não vai além de 10 metros. Resumindo, ela é míope. A ovelha é míope. Gente, ela enxerga no máximo até 10 metros. Dali para frente, agora eu tenho uma notícia triste. Eu falei da Turquia, o reencontro dos pastores com aqueles rebanhos, e cada um saindo com as suas ovelhas. Aconteceu lá, este pastor ouviu esse testemunho lá, e ele nos contou. Ele contou o seguinte, que eles ficaram sabendo que alguns pastores se encontraram num determinado lugar que tinha um despenhadeiro, que tinha um declive muito alto. Eles estavam pastoreando as ovelhas bem cedinho. Tomavam o café num canto, e saiu lá em Istambul, na Turquia, num lugar chamado Vaga, no distrito de Van. Escuta o que eles disseram. Eles estavam tomando café, de repente eles olharam, eles ficaram apavorados, irmãos, com o que eles viram. Eles não viram a primeira ovelha pulando de espinhadeiro. Quem viu foi um senhor que morava ao lado daquele lugar. Ele disse que ele olhou o senhor contando: eu vi que de repente uma ovelhinha, ela deu uma carreirinha, e ela não enxergava o que estava na frente dela, e ela foi correndo, e caiu num buraco, no despenhadeiro. 1.500 ovelhas foram atrás. 451 morreram. Eu achei interessante, foi isso. Era tanta ovelha que pulou atrás da outra. Sabe por quê, irmãos? Agora presta bem atenção. Elas não conseguem enxergar o campo visual e até 10 metros. Então sabe como que elas usam para ir? Elas sempre se espelham na ovelha que está na frente. Ovelha geralmente se espelha na ovelha que está do lado, que está na frente. Presta bem atenção, meu irmão. Se você é espiritual, você está entendendo. Você que é ovelha de Jesus, você pode jogar outro no buraco. Pode ir e geralmente não vai sozinho, porque a sua língua, porque o seu coração pode contaminar uma meia dúzia, 30, 40, 50, e daqui a pouco e todo mundo para o buraco. Uma ovelhinha deu uma louca nela e ela vazou pelo despenhadeiro abaixo. E as outras foram atrás, porque elas sempre vão atrás. Elas são míopes, então elas enxergam a traseira da outra ovelha. Uai, ela está indo, eu estou indo também. Ela vai, eu vou também. E foi. E a notícia lá foi essa: 451, de 1.500, 451 ovelhas morreram com a queda. As demais foram caindo uma em cima da outra e foram afofando. Aí eles conseguiram recuperar uma grande parte de ovelhas, mas muitas ficaram machucadas, quebradas, esfoladas, e mais de 450 morreram. A notícia era que 26 proprietários daquelas ovelhinhas estavam consternados, porque elas não enxergaram o buraco, não enxergaram o perigo. Misericórdia. Sétima característica da ovelha, escute isso aqui. As ovelhas, por dificuldade de faro, são suscetíveis a ingerir tudo que encontram pela frente, não distinguindo as ervas daninhas. Resumindo, ovelha pintou na frente dela um mato, ela está comendo. Se o pastor não tiver o cuidado, o zelo, para desviá-la de ervas daninhas, ervas que podem matá-la, ela vai comer, ela não tem distinção, ela não consegue discernir, o faro dela é fraco. Quando ela descobre, já desceu para o bucho.
E aí dá o revertério, o negócio complica e ela morre. Ou no muito é envenenada, passa dias sofrendo. Às vezes até sendo necessário abater. Ovelha é um animal ingênuo. Ela não sabe discernir o que é bom e o que é ruim. Por isso que o pastor na vida dela é importante, para poder conduzi-la a pastos verdejantes. E não permitir que ela coma ervas daninhas. Irmãos, olha para cá, o que mais tem por aí são ervas daninhas. Há muitas heresias. Há muitos conceitos falsos permeando a vida da ovelha ultimamente. Você liga a televisão, irmãos, com muito temor estou falando isso aqui, porque eu sou pastor e eu quero cuidar de você. A maioria dos programas evangélicos que nós temos na nossa televisão é tudo venenoso. Quase tudo venenoso. Se você comer, você vai passar mal. Tem pessoas que acham que eu estou jogando contra o pastor, você não pode falar isso. Se eu não falar, a ovelha morre. Eu não quero ficar com o sangue dela na minha mão. Tem gente fazendo campanha para emagrecer nas igrejas evangélicas. E agora começou a outra, para parar de cair cabelo. Não vou falar onde é que é, porque tem irmão que vai querer ir lá. Se Jesus estivesse vivo, irmãos, ele já tinha passado a mão no porrete, no azorrague, já tinha feito, meu Deus do céu. Tanto nojo que dá, irmãos. Teve um pastor que a Globo filmou para queimar o filme da classe e para queimar os evangélicos. Um pastor que apareceu do nada, falando que Deus aprovou o adultério dele com a mulher do amigo dele. E aí, ele foi para a Bíblia, o repórter falou assim, eu quero ver na Bíblia. Aí ele abriu Oséias capítulo 3, olha o texto que ele abriu esse texto aqui. É um texto que fala, Deus falando para Oséias. A mulher de Oséias era uma mulher adúltera, chamava Gomer. E ela estava adulterando, com um amigo dele, que esse amigo, por vezes, amava Gomer, a mulher dele. E aí, Deus falou com Oséias, vai lá. Então Deus fala, perdoa a sua mulher, esse homem está gostando dela, esse homem está amando ela, mas ela é sua esposa, perdoa, volte para ela. Porque vai ser um ato profético, e assim como Israel prostituiu e adulterou com deuses estranhos, eu os receberei de volta e os curarei e os sararei. Aí ele lê o texto, olha o que o texto fala, e o Senhor me disse, pronto, começou aí. O Senhor me disse, está me falando. Vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo, ele esqueceu do acento. Ele leu assim, vai e ama a mulher de seu amigo e adultera. Aí o repórter falou assim, mas deixa eu ver aqui na sua Bíblia. O repórter já sabia, ele foi encomendado. Ele falou, mas tem um acento aqui, não é adúltera não. Ele falou assim, deixa eu ver. No Fantástico. Quem viu, levanta a mão. Aí ele olhou e falou assim, espia só, é mesmo. É, mas ainda assim, e pasmem, o amigo liberou a mulher para o pastor adulterar, porque ele leu junto com o pastor, adultera. Você deixou? Deixei, porque ele me mostrou na Bíblia que era o melhor amigo dele para dar a mulher para ele, eu dei, ué. Fazer o quê? O pastor é o pastor. Isso é lobo, irmãos. E já tem um outro aí, porque a internet faz coisa boa e ruim, já tem um outro aí, um pastor afirmando que a terra é quadrada. Porque a Bíblia fala dos 4 cantos da terra. Se tem 4 cantos, é quadrada. Quem viu isso? Já viu? Ah, na internet, meu filho, recebi esse e-mail. Esses lixos vêm. É quadrada. E tá lá, é quadrada, porque Deus falou os 4 cantos da terra. E tem gente comendo essa gosma. Tem, meu irmão, tem. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem muita coisa, meu irmão. Tem muita coisa, meu irmão, em nome de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Tem gente deixando a igreja. Coloca aí Hebreus 10, 25. Tem gente seguindo o próprio vento. Não vou mais na igreja não, pastor. Eu agora estou cultuando em casa.
Eu agora sou pastor de mim mesmo, sou a minha própria ovelha. Eu sou tudo agora. Eu sou o louvorista do meu culto. Eu sou o pregador. Eu mesmo colho oferta e colho oferta. Eu sou tudo. Eu dou e colho. Eu sou o que eu sou tudo. Eu agora sou membro da minha própria casa. Esse negócio de igreja já era. Esse negócio de pastor, não precisa ter pastor não. É ovelha desgarrada, meu irmão. Não vá na onda do diabo, que o diabo quer é te desgarrar do corpo. Te tirar do aprisco. Ovelha não tem vida fora do aprisco. Ela morre. É questão de tempo. Mas olha o que diz ali, Hebreus 10, 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais que vedes que se vai aproximando aquele dia, o grande dia que o Senhor, o pastor, o supremo pastor, virá buscar a sua amada igreja. Aleluia. Outra característica da ovelha: ovelha produz lã o tempo todo. Repita comigo: ovelha produz lã o tempo todo. Desde que nasce, ela produz lã. Quanto mais tosquiada, mais produção ela dá. Mais lã ela oferece. É natural, não precisa o pastor ficar assim: ah, meu Deus, essa ovelha podia dar lã, podia dar. Não, ela vai dar lã. Se é ovelha, diga: se é ovelha, vai produzir. Diga: se é ovelha, vai dar fruto. Vai. Você é ovelha de Jesus, meu irmão? O que você tem feito para Ele? O que sai de você que é bom para Ele, que é útil para Ele, que glorifica o nome dEle? Você é uma ovelha que produz ou uma ovelha que só come o que o outro produz? Nona característica de uma ovelha: ovelhas temem beber água corrente. Ovelhas temem beber água corrente. Elas não brincam com perigo. Sua lã, uma vez molhada, pode afogá-la. Por isso que Davi diz: Ele me leva junto às águas de descanso. Temos o texto aí? Salmo 23, versículo de número 2. Leva-me junto às águas, o quê? Tranquilas. O pastor sabe. A ovelha, ela teme tomar água em água corrente, água funda. Ela só bebe na beiradinha, aquela aguinha parada, quietinha, mansa. Ela não brinca com o perigo. Ela não expõe a sua vida. Ela é fraca, é verdade. Ela é ingênua, é verdade. Mas tem algumas coisas que ela percebe. E na sua pouca percepção, essa é uma característica. Ela não bebe água em corrente. O pastor tem que levar ela a águas tranquilas, para que ela possa parar, tomar devagarinho, sem se afogar. Outra característica da ovelha: ovelhas de tempo em tempo precisam ser tosquiadas. Agora escute isso aqui. Aquilo que ela tem de mais precioso, que é a sua lã, que é o dote que ela possui, quanto mais lã ela dá, mais produtiva ela é. Pode se tornar sua armadilha. Por quê? Por duas coisas. Primeiro, por causa da sujeira em excesso. Ovelha não se limpa, ela não lambe o pelo. Agarrou a sujeira fica. E quanto mais tempo se passa, mais impregnada ela vai ficando com aquela sujeira. É como uma roupa de lã. Vai sujando. E pasmem, quanto mais vai crescendo a lã no seu corpo, mais pesada ela fica. E duas coisas podem acontecer: ela ficar tão pesada e arriar, as perninhas não aguentarem. Se ela arriar e o pastor não estiver presente para levantá-la, ela morre ali. O que ela tem de melhor pode matá-la. E tem um outro detalhe, uma outra característica. Ela pode também ficar tão pesada que, se ela se molhar, ela morre por causa do seu peso. E tem um outro detalhe ainda: se ela, com esse peso todo em excesso, virar de costas, ela não consegue ficar de pé novamente, porque é muito pelo. Eu trouxe uma foto aqui para você poder ter uma dimensão do que é uma ovelha tosquiada e uma ovelha ainda a tosquiar.
Traga a foto aí, por gentileza. Vê se você consegue ver. Olha como é que essa ovelha é magra, mas com a lã ela parece que é gorda. Você está percebendo? Olha para a foto. Olha o tanto de lã que esta ovelha tem. Ela tem muita lã. Mas é muita lã. Irmãos, é como se você enrolasse num cobertor, e mais um outro cobertor, e mais um outro cobertor, e mais um outro cobertor, uns 10 cobertores em cima de você. E sair numa chuva torrencial, como é que você ficaria, hein? Aí alguém chega e tira aquilo tudo, que alívio, meu Deus do céu. Que alívio. Então o pastor, ele não só tira a lã para vendê-la, mas ele, sobretudo, ele tira a lã para trazer um tempo de refrigério, um tempo de descanso, um tempo de alívio para aquela ovelha, porque a sua própria lã pode matá-lo. Outra característica da ovelha, escuta-me. A ovelha fujona e teimosa, ela precisa ser disciplinada severamente. Por algumas vezes, o pastor, quando percebe que tem uma ovelhinha assanhada, porque tem ovelha assanhada, ovelhinha serelepe, tem demais, rebelde, gosta de futricar no lixo, comer porcaria, cheirar o que não deve. Tem um monte de ovelhinha assim. Vai aqui a colar. Sabe o que o pastor faz? Ele ama a ovelhinha, ele ama. E por amar, ele pega a ovelhinha e quebra uma das patas dela. Parece covardia, né? Ele pega um pau, põe a patinha, sempre as patas dianteiras, coloca a patinha numa pedra e vem com o pau e taf, quebra a pata. Uma só. Ele quebra. A bichinha fica doída, sente uma dor, sofre, tadinha, mas ela não vai correr mais. Agora ela vai ficar pertinho do pastor. Voltou, irmão? Voltei, rapaz, tomei uma burdoada. Tomei uma sapecada. E tem gente aqui que está, ó, o pau está quase chegando no seu lombo, hein? Está quase chegando no seu lombo. Você abre o seu olho. Porque tem ovelha pulando fora do aprisco, o pastor cochila, o porteiro dorme, e ele está lá, ó, vou ali dar uma voltinha com o boitatá, com a mula sem cabeça, vou lá, daqui a pouco eu volto, e ninguém me vê, achei um buraco aqui por baixo, ninguém está vendo, escuta o que eu estou lhe falando, sua perninha vai ser quebrada, vai doer, você vai sofrer, pai não vai poder ajudar, maninha, muito menos. Nem maridão e nem esposinha. A dor vai ser mais sua do que deles. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estou terminando. Agora olha isso aqui. Olha essa característica aqui da ovelha. Na época do outono, as fêmeas passam a ser disputadas pelos machos. É o tempo do cio. Aí o que a ovelhinha macho faz? As fêmeas entram no cio. Todo aprisco tem esse problema. É o problema chamado namoro. É o problema chamado sexualidade. A moça chega feliz, estou com Jesus, estou na bênção, converti, fui batizado, aleluia, eu quero é Deus. Aí a hora e vê um gato, não é ovelha, não é gato. Aí o rapaz olha e vê uma bichana, ou uma chaninha, uma gata, não tem nada de ovelha. Ele fala, rapaz, ô Senhor Jesus, ele ora, ele é espiritual. Senhor, me dá aquela menina, papai. Já estou sentindo. Deus falando comigo, és tu, meu servo, que quer aquela pequena ovelha, pode ir que eu te dou, vai que é tua. E aí daqui a pouco começa a dar cabeçada. Sabe o que o pastor percebe? Chega o outono, as fêmeas vão soltando os feromônios, um perfuminho diferente, e os menininhos vão ficando assanhados, falam, rapaz, o cheiro está bom, essas meninas estão dando sopa, eu quero aquela ali. Aí chegam, mas aquela também eu quero. Falo, não, é minha, não é sua, não é minha. E aí eles começam a se levantar e dar cabeçada um no outro.
Aí o pastor percebe que elas estão sendo feridas por causa das meninas. Mulher dá sempre dor de cabeça. Tem uns negócios assim, né? Alguém já falou, né, que mulher dá dor de cabeça. Lá são ovelhinhas, fêmeas, dá dor de cabeça nos machinhos. Eles vão batendo, meu irmão, escuta o que eu estou lhe falando. Eles batem as suas cabeças uma nas outras, tentando disputar a fêmea. O que o pastor faz? Ele vem com óleo, diga óleo. Meu irmão, o óleo resolve quase tudo. O pastor vem com óleo, você está entendendo o mistério? Passa o óleo. Agora não é um óleo melado, é um óleo graxante. Ele pega o óleo e faz aquele óleo virar uma graxa, igual um sabão. Aí ele pega o óleo, tem meia dúzia ali de se debatendo, e tá. Uns ganham na oração, outros ganham na briga. Tem, ele não vale nada, que ele não presta, que você está doida, que é isso, e não sei o que lá mais, que olha lá, que ele é todo torto, ele é isso, e vão brincando, ovelhas se degladiando, e tudo por causa de sexo, namoro, beijar em boca. Menina, para de dar dor de cabeça para o seu pai, para o seu pastor e para a sua família. Moço, para de dar dor de cabeça para o seu pai, para os seus familiares e a sua família, pelo amor de Deus. Chega de dar cabeçada. Você precisa do óleo do Espírito nesta noite, para você parar de fazer besteira. Tem ovelha aqui que se o pai ficar sabendo o que anda fazendo ultimamente, eu acho que dá um ataque no coração. Ele não conhece a sua senha do Orkut. É porque ele não sabe a senha do seu computador. É porque ele não está perto quando você está se dando ao luxo de poder flertar com as ovelhinhas que estão no cio. Você está brincando com coisa séria. Namoro e sexualidade, meu irmão, é coisa bonita, é coisa de Deus, mas pode dar dor de cabeça quando não é feito debaixo da direção e do governo do Espírito Santo. Muito cuidado. Muito cuidado. Outra característica da ovelha. Ela é um animal muito resistente, apesar da sua fraqueza. Resistente a quê, pastor? Resistente a duas coisas terríveis, o sol e o frio. Ela lida muito bem, ela se climatiza. As variações térmicas não afetam a ovelha. Ela está bem no verão, ela está bem no inverno, mesmo com aquela lã. Mesmo com a lã. No verão, olha ela lá. No inverno, olha ela lá. Ela não adoece, não pega resfriado, não tem problema nenhum. Resistência. Ovelha tem resistência. É fraca, é míope, não tem senso de direção, se perde com facilidade, mas é resistente. Eu vim aqui nessa noite, meu irmão, dizer para você: resista. Ovelha do Senhor Jesus. Persevere. Ovelha do Senhor Jesus. Não desanimes. Ovelha do Senhor Jesus, o sol está queimando, aguente firme. O inverno está frio, aguente firme, porque Deus vai te socorrer em tempo oportuno. Ele está nesta noite te chamando: vem para o meu aprisco, fica na minha presença, deixa eu cuidar de você. Seja no sol ou no frio, eu estou contigo. Aguenta, porque não permitirei que você sofra além do que possa suportar. Então nunca digas: não aguento mais. Você aguenta um pouquinho mais. Aguenta um pouquinho mais. Uma vez uma senhora me procurou aqui e falou: pastor, e aí contou a história dela. O marido dela era tão trançado, porque tem gente enrolado. O marido era mais do que enrolado, era trançado. Pensa num homem ruim, adúltero. E ela foi falando 25 minutos só contando as porqueiras do marido. Eu pensei comigo assim: pronto, ela vai pedir para mim orar para Deus matar o marido dela. E meu irmão, se Deus não me segurasse, eu ia orar. Ainda bem que ela não pediu. Meu filho, trata bem a sua esposa, porque senão... Ok. O que ela falou? Eu falei: minha irmã, olha que pedido, olha que palavra perigosa. Eu falei: o que a senhora quer? Ela falou: vim aqui para o senhor orar para mim, para Deus me dar mais costa larga, para aguentar o tranco. Porque eu hei de ver esse homem convertido ainda na presença do Senhor, em nome de Jesus. O cara até doença venérea pôs nela.
HPV. Não é brincadeira não, filhote. Chegava em casa e falava assim, fiquei com 3 hoje, você vai ser a 4ª. Hoje o marido dela é crente. Hoje ele é ovelha. Hoje ele é servo do Senhor. Vale a pena perseverar. Vale a pena suportar. Mas isso não é para qualquer um, não. É só a ovelha que aguenta. Quem não é ovelha, meu filho, poca fora. A gente entende. Outra característica para nós terminarmos. Ovelhas precisam ser ungidas para se ver livre de insetos. No outono é o tempo do cio. Olha para cá. No inverno, no verão, é o tempo das moscas. Meu filho. Insetos e moscas apenas perturbam as pessoas, mas podem matar as ovelhas. Escute isso aqui. Ovelha tem 3 áreas perigosíssimas para que os insetos prejudiquem-na e a matem. Primeira área, o olho. O olho dela é úmido. A área do olho é umedecida. Repare para você ver o olho da ovelha, um olho bem aberto. É uma área umedecida. As narinas, o focinho da ovelha é extremamente molhadinho, úmido. E terceiro, ela tem uma cera doce. A cera da orelha da ovelha é doce. Interessante. No verão, as moscas vêm, colocam os ovinhos nos olhos da ovelha espiritual. Presta atenção. Na narina da ovelha, e abelhas entram por causa da cera doce no ouvido dela. Isso o pastor tem que vigiar. Ele tem um remedinho. Sabe qual é o remedinho? O óleo, diga o óleo. O óleo cura a ferida. O óleo evita de brigar até o fim e se matar. E o óleo, o que essa mosca faz? Essas larvazinhas podem cegar a ovelha e ela ficar de míope cega. Essas larvazinhas no focinho enlouquece. Porque vai mexendo, e pior, vai no cérebro dela e come o cérebro dela. Come o cérebro dela, ela fica louca. Aí ela começa a dar coice no pastor, dar coice em todo mundo dentro do aprisco. Vira um bicho. Está entendendo? A larvazinha do inferno vai entrando e afeta a mente dela. Ela fica doida. Afeta os olhos dela, ela fica cega. E a abelha entra, vai lá dentro buscar o néctar, buscar a cera doce. E deixa ela surda. Aí o pastor chama, ela não discerne mais a voz do pastor. Só o óleo resolve isso. O que é que o pastor faz? Serviço preventivo. No verão, de 7 em 7 dias. De quanto em quantos dias? 7 em 7 dias, ovelha por ovelha, ele passa óleo no focinho, ele passa óleo nos olhos, ele passa óleo na orelha, unges a minha cabeça com óleo. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Salmo 23. Quem está falando é Davi se colocando como uma ovelhinha, porque ele já fez esse serviço muitas vezes no verão. Unges a minha cabeça com óleo, para que essas moscas do inferno, para que haja paz, para que não haja perturbação mental, loucura, para que não haja cegueira, para que eu possa ouvir atentamente a voz do pastor e ir ao encontro dele. Deus nesta noite está aqui para ungir você com o óleo do Espírito. Se você crê, diga: eu quero. Amém? Amém? Aleluia. Não posso deixar essa por trás. E termino aqui. Ela, a ovelha, é o único animal que não faz barulho para morrer. Por isso que Isaías 53 fala que Jesus foi levado como uma ovelha muda. Até na hora de morrer ela tem excelência.
ela não murmura, ela não reclama. Ovelha muda. Vou morrer, vou morrer. Vou ser promovido. A morte para uma ovelha de Jesus é promoção. Um monte de crente com medo de morrer. Com medo ou não, você vai morrer. Vira para o irmão e diga para ele assim: você vai morrer. É, meu filho. Está batendo aí na madeira, né? Deus me livre. Ô, meu irmão. O Supremo Pastor está preparando o aprisco dos apriscos. Breve ele virá buscar suas ovelhas. E nós estaremos para sempre com o Senhor no grande aprisco, sendo pastoreado eternamente por aquele que é o Supremo Pastor de nossas almas. Eu creio nisso. Por isso, meu irmão, a morte é apenas o último cântico da minha vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória do Cordeiro. Acredite, meu irmão, toda a ovelhinha de Jesus que fechou o olho aqui e que deu uma lampejazinha da glória, não quer voltar aqui nem por decreto. A gente fica com medo de ir, com vontade de ficar. Mas o dia que você provar o melzinho de lá, você vai olhar e falar assim: coitado de quem está lá ainda, meu Deus. Coitado. Lá não há lágrimas, não há choro, não há gemido, não há nenhuma dificuldade. O Cordeiro, aleluia, o Cordeiro, o Supremo Pastor, o Pastor dos pastores, aquele que a mão dele alcança onde a minha não alcança, a do Éder não alcança, da pastora da Ilva não alcança, pastor Éder. Meu irmão, o Supremo Pastor nesta noite está te dizendo: tu és ovelha do meu aprisco, tu estás preparado, tu tens a marca do sangue do Cordeiro em ti. Se tem, celebre, cante, alegre, porque tu és minha e eu não abro mão de ti. Ora, canta lá, baixa e canta lá. Para orar, agora é para orar. A ovelha, entre todos os animais, ela é fraca em muita coisa. Agora, tem uma coisa que a ovelha ganha, irmão, você não pode ir embora sem essa. Tem uma coisa que a ovelha ganha de todos os animais, de todos, até do elefante, todo. O olfato é fraco, o olhinho é fraco, a voz para ouvir tem que ser bem nítida, porque não é aquela coisa, o grito dela, ela é muda, mas tem uma coisa que a ovelha ganha de todos, na audição. Oh, meu irmão, é apuradíssima, precisa e perfeita. Escuta o que eu estou lhe falando, isso é comprovado. Ovelha que é ovelha conhece a voz do seu pastor. E quando o pastor fala assim: pretinha, malhada, tampinha, ela: opa, é o pastor, eu vou embora, está me chamando, lá vou eu. Vamos embora. Você está entendendo o mistério, meu irmão? Ovelha pode ter todas as fragilidades, mas quando o pastor soa o nome dela, ela reconhece na hora. E por isso que Jesus falou lá em João 10, ela não vai atrás do estranho, porque não conhece a voz dele. Então eu quero terminar, coloca para mim João 10, as minhas ovelhas. Você recebe isso aqui, diga: eu sou ovelha de Jesus. Primeira coisa que Jesus fala: quem é ovelha, ouve a minha. Você tem ouvido a voz do Senhor, meu irmão? Amém? Tem ouvido os ensinamentos dele, a palavra dele? Tem guardado no seu coração? Ovelha que é ovelha de Jesus, ouve a voz dele. Segundo, ele diz: eu as conheço. Diga: eu as conheço. Jesus te conhece, não é se você conhece ele não, é se ele te conhece.
E eu posso te garantir que se você é ovelha dele, ele conhece a sua luta, conhece o seu dilema, conhece a sua crise, conhece as suas limitações, conhece as suas necessidades, conhece, meu irmão, os seus projetos, conhece os seus sonhos. Se você é ovelha de Jesus, ele conhece você pelo nome. Ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele conhece, meu irmão, a sua vida por dentro e por fora, e conhece seu casamento, conhece os seus filhos, conhece as suas lutas, os seus problemas. Acredite, eu as conheço, você é conhecido dele. E tem mais que ele manda lhe dizer nessa noite: elas me seguem. Quantos seguidores de Jesus nós temos aqui? Quantas ovelhas de Jesus nós temos aqui? Quarto, olha que palavra linda: eu lhes dou a vida eterna. Ele dá, irmãos, ninguém pode comprar esse negócio. Negócio de salvação é ele que dá. E por último, e penúltimo, ele diz: jamais perecerão. Meu irmão, você pode sofrer nessa terra, você pode tomar burdoada para tudo quanto é lado, mas tem uma coisa que você não vai perder, é a sua salvação em Cristo Jesus. Se você é ovelha, você nunca perecerá. E termina dizendo: e ninguém, irmão, se ninguém aqui é absoluto, ninguém, nem você mesmo sai da mão dele. Eita, ninguém. Agora eu lhe pergunto: ovelha que é puramente dependente do pastor, vai querer sair da mão dele para quê? Ninguém as arrebatará da minha mão. Esse Jesus está aqui nesta noite, e ele é o teu pastor, e ele te diz nesta noite: nada te faltará. Fique de pé, ovelha do pastor Jesus. Quero convidar o pastor Éder, a pastora Dailva. O cordeiro. Meu irmão, não sai do teu lugar agora. 2 minutos de sua atenção. Você é ovelha. Eu creio que a maioria esmagadora que está aqui dentro é ovelha. Porque pode ser que você entrou aqui ainda não sendo. Um dia eu entrei nessa igreja, no dia 7 de outubro de 1990, confesso, entrei lobo. Mas no final do culto eu virei ovelha. Jesus tirou tudo de lobo da minha vida, virei ovelha. Você pode virar ovelha hoje, meu irmão, aqui. Mas eu quero, em primeiro lugar, dar a você uma oportunidade. Ovelha de Jesus. Sou ovelha, pastor, mas tomei muito sulavanco, estou tomando muita burdoada. Sou ovelha, mas estou sofrendo. Sou ovelha, mas estou precisando nessa noite de um toque especial do pastor. Estou precisando nessa noite do óleo que cura ferida, do óleo que unge para as brigas, para as contendas, para as guerras, para as picuinhas acabar. Estou precisando do óleo no focinho, no olho. Estou precisando de, oh Deus, de óleo nos meus ouvidos, para que eu pare de ouvir só acusação, palavra de derrota, para que eu possa ouvir a voz do Supremo Pastor. Tem óleo aqui nessa noite, óleo para ser derramado da tua cabeça, e não vai ser esse óleo amarelinho, vermelhinho, azulinho aqui não, meu irmão, vai ser o óleo que vem do trono, é o óleo que vem de Deus, é o óleo de Jesus, é o óleo que vaza do Cordeiro nesta noite, direto para a tua vida. Se você quer, eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar por você. Eu sou ovelha e eu quero ser liberto, eu quero ser curado, eu quero ser renovado, eu quero ser refrigerado. Pode sair do teu lugar e pode vir, ovelha de Jesus. Venha, sai do teu lugar e venha. É você que escolhe, fica aí, ou então vem e receba o óleo sobre a sua cabeça. Esse óleo, eu repito, quem dá é Ele, quem promove é Ele, quem concede é Ele. Ele vai trazer segurança para a sua vida hoje. Ele vai trazer descanso para a sua vida hoje. Ele vai refrigerar a sua alma. Ele vai te levar a pastos verdejantes. Ele vai te levar a águas de descanso nesta noite. Ovelha preciosa de Jesus. Talvez a sua patinha está quebrada, precisa ser ungida. Ou talvez está prestes a ser quebrada. Venha, coloque a tua vida no altar e diga: pastor, pastoreia o meu coração, Jesus. Traz juízo para a minha cabeça. Traz quietude para a minha alma. Quem sabe nessa noite você precisa pedir perdão ao pastor. Falou bobagem, fez besteira, agiu imprudentemente. Mas hoje, se ouvirdes, é por isso que a Bíblia fala. Se ouvirdes, 185 vezes na Bíblia,
Ouve, ouve, escuta, ó Israel, porque o que a ovelha tem mais precioso é a sua audição. Quem tem ouvidos, ouça o que o pastor, o supremo pastor diz à igreja. Abra o teu coração, receba cura, receba refrigério, receba restauração. Jesus está aí, Ele vai contigo, mas a cura é agora, o milagre acontece aqui. Nós vamos orar, nós vamos orar. Há alguém nessa noite que quer entregar o seu coração para Jesus? Não posso ir embora sem te dar essa oportunidade. Pastor, eu quero hoje ser ovelha, ovelha pastoreada por Jesus. Quero hoje me tornar ovelha de Cristo, ter o meu nome escrito no livro da vida e fazer parte do grande aprisco que é os céus, que é a eternidade com Deus. Se você quer, levanta a tua mão, nós vamos orar por você, aonde você estiver. Levanta a tua mão, eu quero hoje, pastor. Deus abençoe a sua vida. Cadê você? Há mais alguém? Há mais alguém? Amém. Esse varão aí. Glória a Deus, meu irmão. Que sorriso gostoso, que bênção, meu filho. Glória a Jesus. Jesus é assim, a gente recebe Ele gostoso. Tem hora que a gente chora também, mas é bom demais. Jesus é bom demais. Cadê você, meu irmão? Quero me tornar ovelha, pastor, aqui ó, ovelha de Jesus. Você estava desviado, desviada, você fugiu do aprisco, você está todo cheio de carrapicho sujo. Quer voltar hoje para Jesus? Levanta a tua mão aí onde você está. Estou voltando, pastor. Estou voltando para Jesus. Quero ficar de novo na presença dEle. Quero ser curado pelo pastor. Nós vamos orar. Pastor Éder vai estar orando. Fecha os seus olhos. Curva o teu coração diante do pastor. Peça a Ele para tocar em você nessa noite. Você é ovelha, você é dependente. Não saia daqui, irmão independente. É dependência ou morte. Ou depende, viva e viva com abundância, porque Ele veio trazer vida abundante. Ou se bancar em dependência, você vai morrer, é questão de tempo. Oremos. Louvado seja teu nome, Senhor. Ó Deus, nós exaltamos, porque o Senhor, como um pastor, o Senhor cuida de nós que somos tuas ovelhas. Reconhecemos, Deus, que nós somos indefesos, que nós somos frágeis. E na realidade, meu Deus, nós não temos em nós coisas que nos habilitem a nos vangloriarmos de nós mesmos. Muito embora, Senhor, alguns achem que tenham razões para se vangloriar, se acham os tais. Na verdade, nós não somos nada, mas o nosso Deus é tudo. Na verdade, nós não podemos nada, mas nosso Deus pode tudo. E esse Deus que pode tudo, Ele monta parceria conosco. E uma vez que Ele monta essa parceria conosco, uma vez que nós colocamos sob o pastoreio do Senhor, o Senhor de nós cuida, o Senhor protege-nos, o Senhor providencia-nos o alimento, o Senhor, enfim, providencia tudo aquilo de que nós precisamos, ó Deus. Não nos falta nada, à proporção que nós nos deixamos pastorear por Ti. Senhor, nesta noite, vem com Teu óleo nesta noite, Senhor. O Teu Espírito é referido na Bíblia Sagrada como óleo. Derrama unção sobre as nossas cabeças, ó Deus. Refrigera a nossa alma. Ó Deus, tem havido ataques de lobos vorazes. Lobos, ó Deus, que querem nos devorar, que querem nos pegar. Mas que nós confiemos, nós temos pastor que nos protege. Esses lobos às vezes vêm pelo próprio Satanás, ou então às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema que nos amedronta. Mas o nosso Deus é grande. Nosso Deus nos defende, nosso Deus nos protege, nosso Deus bota para correr o lobo mau, porque o nosso Deus é o bom pastor, e Ele é bom a ponto de ter dado a sua vida pelas suas ovelhas. E este bom pastor disse: das minhas mãos ninguém arrebata, ninguém tira as minhas ovelhas. Oh, aleluia, nós estamos em mãos confiáveis, nós estamos em mãos seguras, nós estamos em mãos poderosas. Ninguém nos toma das tuas mãos, Senhor. Debaixo da mão do Senhor
tem tudo aquilo de que nós precisamos. Meu Deus, quem sabe haja vidas aqui nesta noite que afastaram-se do pastor, e aí vieram os desdobramentos negativos por se terem afastado do pastor. O lobo mau, o diabo, as machucou, as feriu. Os resultados foram altamente danosos para as finanças, para o casamento, para a saúde, para todas as áreas da vida desta pessoa. Mas nesta noite, a voz do pastor chama a sua ovelha: vem para mim, porque junto a mim você vai encontrar descanso para a sua vida. Vem para mim, porque junto a mim tu tens proteção, tu tens quietude, tu tens aquilo de que tu precisas. Ó Deus, como ficamos felizes, porque este rapaz nesta noite disse: eu quero Jesus, eu quero me tornar ovelha do Supremo Pastor, que é Jesus. Que sábia decisão, ó Deus, que sábia decisão, que sábia decisão. Ó Senhor, o abençoe, guarde-o, guarde não só a ele, guarda a família dele, Senhor. Opera o milagre do Senhor ali, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nós assim oramos e te bendizemos, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Assentem-se. Mas não vou